ativar a câmera. Pronto. Tá aí. Vou deixar aqui de lado e ficar de olho em vocês também. Ok. Então vamos lá. Algoritmos para pesquisa. O busca, tá? Também é chamado de algoritmos de busca. Existem vários, tá? A gente só vai ver um deles aqui, porque depende também da estrutura que você está usando. A gente, no caso, está usando vetores, né? Então a gente vai ver, na verdade, a gente vai ver, acredito que são dois. E como eu falei, eu acabei não revendo os slides, mas que eu me recordo, em PI a gente vê dois deles. Tá? Então vamos lá. Primeiro, falar sobre esse problema da pesquisa, ou problema da busca. Tá? Formalmente, como que ele é enunciado? Suponha uma coleção V de elementos de tamanho N. Então, suponha uma coleção de V elementos de tamanho N. E que esses elementos estão dispostos dentro desse conjunto V dessa forma, V0, V1, V2, até Vn-1. Então, perceba que os elementos estão indexados. Tá? E, então, suponha essa coleção chamada V de N elementos e um elemento X qualquer. Tá? A única coisa que tem que estar... é claro que no enunciado formal ele não deixa isso evidente, mas é claro que esse V tem que pertencer ao domínio desses N elementos aqui, né? Ou seja, tem que ser do mesmo tipo, né? O que tem que ser realizado para resolver o problema da busca? Averiguar se V é igual a VI, onde esse I varia de 0 até N-1. Tá? Então, na realidade, ele está tentando verificar se algum VI lá dentro é igual a X. Tá? Então, ele está buscando se X está dentro desse conjunto aqui. Tá? Informalmente, verificar se um elemento X está no vetor V de tamanho N. Se sim, eu quero saber que I é esse. Retorna para mim o índice desse elemento, né? Que posição que ele está. Tá? Tal que VI igual a X, ou seja, retorna o índice do X dentro do vetor. Caso contrário, retorne -1. Tudo bem com o enunciado? Ele é bem simples. Deixa aqui perto para eu me lembrar. Certo. É tranquilo mesmo. Aliás, vocês até que mais ou menos já resolveram alguns problemas de busca em vetores. Para quem já fez os exercícios que estão lá, né? O tempo todo vocês estão fazendo busca, tá? Às vezes não seria como variações do problema da busca. Tá? O problema da busca busca um elemento X. Tá? Vocês buscam elementos com outras características, como por exemplo o menor, o maior, como já apareceu em alguns exercícios lá. Tá? Ok. O primeiro algoritmo para resolver esse problema é chamado de busca linear. Tá? Qual que é a forma de operação dele? Acesse cada posição I, sendo que esse I varia de 0 até n-1, ou seja, todos os índices do vetor, né? Então, acesse cada posição do vetor, que eu estou chamando de I aqui, acesse cada posição I do vetor V, verificando se VI é igual a X. Tá? Caso seja verdadeiro, retorna esse I que você encontrou. Caso contrário, verifica o próximo. Então, eu vou lá, começa na posição 0. 0 é o I que eu quero? O 0 é o X? Não. Então, vai para o próximo. Estou na posição 1. Posição 1 é o que eu quero? Não, vai para o próximo. Posição 2 é o que eu quero? Não, vai para o próximo. Eu estou entrando sempre aqui no caso contrário. Posição qualquer lá. Estou indo de 1 em 1, né? Acho que eu parei no 3. Ok, no 4, no 5, no 6. Se em algum momento, posição 7 é igual ao elemento que eu quero, é igual ao X? É. Verdade. Então, o que eu faço? Retorno 7, que é a posição. Caso você percorra aqui, ó, caso todo vetor seja verificado, ou seja, caso você percorra o vetor inteiro e nunca tenha acessado essa instrução aqui, nunca tenha encontrado um caso verdadeiro, o que acontece? Retorna -1, porque você já percorreu o vetor inteiro e em nenhum caso VI foi igual a X. Então o elemento não pertence ao vetor, retorna -1. Então perceba que aqui, ó, eu tenho um while.
né? Eu tenho um while ou um for, sei lá como que você vai implementar, né? De um em um, fazendo o quê? Um if. É um if que tem isso aqui na condicional do if. Se for verdadeiro, é isso aqui. E se for falso? Se for falso, não faz nada. Se for falso, volta, incrementa de novo e fica buscando. Eu não faço nada no caso de ser diferente. Se for diferente, eu verifico o próximo. Diferente, verifico o próximo. Verificar o próximo, verifica o quê? Incrementa o i, vê se não estourou o tamanho do vetor, verifica. Isso que significa verificar o próximo. Tá? Se eu percorrer o vetor inteiro e nunca dei um return aqui dentro desse if, para retornar a posição i, significa que eu percorri o vetor inteiro e nunca encontrei. Nesse caso, ele vai estourar o laço de repetição, seja while, seja for, sei lá como que você está implementando. Ele estoura, vai para a próxima instrução, que tem que ser um quê? Um return n-1, porque eu já percorri o vetor inteiro e nunca deu verdadeiro essa instrução aqui, ó, essa verificação, essa expressão relacional. Ok? Como é que ele funciona aqui, ilustrando o funcionamento dele? Então, eu tenho aí um vetor aí de 10 posições, cada posição com um elemento. E aqui é o elemento que eu estou buscando, certo? Esse daqui é o elemento que eu estou buscando. Então, começa a busca, verificando, ó, é o elemento que eu quero? Não. Então, vai para o próximo. É o elemento que eu quero? Não. Vai para o próximo. É ele? Não. É ele? Não. Vai para o próximo. É ele? Não. Vai para o próximo. É ele? Sim. Então, uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três, quatro, cinco, 6 comparações eu encontrei. Retorna 5, que é a posição do i. A posição onde está o elemento que eu estou buscando. Certo? Ok. Aí vem algumas perguntas aqui que eu vou fazer para vocês. Qual é o pior caso desse algoritmo? O que significa pior caso? Pior caso significa quando ele terá maior esforço. E o que significa esforço? Quando é que ele vai fazer o maior número de comparações. Perceba que esse é um problema. Esse é um problema que eu estou. Esse é um problema que eu estou. Para eu resolvê-lo, a instrução mais importante é o quê? Essa comparação que eu faço. É bombinha? Não. É bombinha? Não. É bombinha? Então, esse é bombinha é o que vai resolver o problema. Esse é bombinha, eu repito quantas vezes? Até encontrar o elemento, ou no pior caso, eu não vou encontrar esse elemento. O Albano disse ali o último. É a mesma coisa, né? Porque ó, aqui, se ele estiver na última posição, são 10 comparações para eu dizer que está na última posição, tá? Na literatura, costuma falar o seguinte, que é quando eu não encontro o elemento, quando o elemento não está no vetor, que é a mesma coisa, né? Eu percorro o vetor inteiro fazendo 10 comparações, aqui, ou 9 comparações, 10 comparações para eu chegar à conclusão que não está, né? O esforço é exatamente o mesmo. Só que, por algum motivo, eles colocam esse como sendo o pior caso. Acredito porque, além de você ter se esforçado, ainda foi frustrante por não ter encontrado, sei lá. Mas, enfim, é o maior esforço que você vai ter, certo? Então, só fiquem, só quero que vocês frisem bastante nisso. Eu estou contando a quantidade de comparações. Por quê? Porque é ela que resolve o problema, tá? Percebam que eu tenho uma comparação, que é verificando se é bombinha. Isso vai estar dentro de um laço de repetição. Que laço é esse? É aquele manjado que a gente já conhece, percorrendo o vetor inteiro. Eu posso percorrer o vetor inteiro lendo, escrevendo, contando. Ou seja, é sempre o mesmo laço. Só que cada um deles está resolvendo o problema depende do que ele está executando. Então, no nosso caso, para fazer a busca, o que ele está executando? Essa pergunta. É bombinha? É bombinha? É bombinha? Entendeu? Então, essa é a instrução mais importante. Por isso que é ela que eu conto. Tá? O nome disso é instrução primitiva. Provavelmente vocês aprendem isso, vocês vão rever isso quando estudarem análise de algoritmo. Porque sempre que a gente estiver analisando um algoritmo, a gente despreza todas as outras instruções e a gente fixa a atenção apenas na instrução primitiva, que é aquela que resolve o problema. Então, uma das capacidades que vocês terão que desenvolver lá nessa disciplina vai ser o quê? Ser capaz de olhar para um algoritmo e encontrar qualquer instrução primitiva. Ok?
Então vamos lá. Por exemplo, eu quero buscar essa estrelinha. Ele vai fazer a comparação. 1 a 1. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. 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 É estrelinha? É, mas não é exatamente o que eu quero. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. Não. É estrelinha? Não. É estrelinha? Não. É a 10ª comparação? Não está. Então, foi necessário 10 comparações para eu determinar que a estrelinha não aparece na lista. Ok? Vocês se lembram? Eu não me lembro agora qual exercício exatamente foi, mas alguém chamou atenção quando a gente estava resolvendo, foi na parte de strings, que a gente estava. Quando a gente estava resolvendo exercício, alguém, não sei se foi nessa turma ou na outra, pediu para resolver um exercício, e aí no exercício eu falava alguma coisa de executar de forma eficiente, executar alguma coisa assim. Não lembro que exercício foi. Vocês se recordam disso? Tem um exercício lá que eu falo alguma coisa assim, eu não me lembro Eu acho que foi exatamente. aquele, professor, que eu tava comparando o mesmo elemento uma vez. Não, isso aí eu chamei a atenção na sua solução, né? Sim. Sim, também entra no caso, mas tinha um exercício que eu pedia. O Albano está falando que é o Fibonacci. Não, 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 ali eu chamei a atenção também, mas não foi isso. Se eu não me engano, foi o exercício de intercalação. Deixa eu só rever ele aqui para ver. Nossa, virou uma bagunça aqui que ele dividiu em dois. Deixa eu ver. Acho que é o exercício de intercalação. Onde é que está isso? Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. O seu programa deve ser linear, ou seja, O de n, onde n é a quantidade de caracteres. Não sei se foi nessa turma ou na outra, quando eu fui resolver, eu nem sabia, nem lembrava que tinha isso escrito, né? E aí eu comentei com vocês que isso aqui tem a ver com eficiência, que a gente vai estudar análise de algoritmos e tudo mais. No entanto, que eu ia em algum momento ainda nesse curso comentar sobre isso. Foi nessa turma que aconteceu isso? Seja como for, se não foi nessa turma, ou se foi, é agora que a gente vai começar a falar daquilo ali, tá? Então vamos lá, voltando aqui para o nosso slide. Eu só quis fazer um link aí. Foi nessa turma? Só para depois eu não falar na outra, se foi nessa, que eu já sei com quem que foi. A Juliana está dizendo sim, mas eu não sei. Ah, tá. Então foi nessa. Então é exatamente aqui onde a gente vai falar daquele negócio lá de ser linear, ser ODN, essas coisas. Eu falei que agora eu ia chamar um pouco de atenção de vocês para a questão de eficiência. E é exatamente agora. Tudo bem. Acabei de mostrar aqui para vocês que para eu encontrar a bombinha eu precisei de 5 comparações. Logo em seguida eu coloquei que para eu afirmar que a estrelinha não está na coleção, eu precisei de 10 comparações, tá? Que foi o maior esforço que esse algoritmo faz, que é comparar todo mundo com elementos que eu quero para eu conseguir determinar que ele não está, né? Ok, vamos lá. Aí vem a pergunta, ó, e se a lista tivesse 100 elementos? Qual vai ser o maior esforço dele? Me respondam isso. Sim, se ele não estiver. Eu estou perguntando o maior esforço, Juliana. O maior esforço sempre é se ele não estiver. Perceba que no início aqui, eu perguntei isso, né? Ó, qual vai ser o maior esforço dele? Qual que é o pior caso? Normalmente a gente fala assim em computação, tá? O jargão em computação é qual o pior caso? No caso desse algoritmo, quando eu pergunto qual o pior caso, significa qual o maior esforço computacional que ele vai fazer. No caso desse algoritmo, é o quê? A maior quantidade de comparações. Que,
para esse caso aqui, ó, para essa instância, é o que a gente fala, para essa instância que seria para esse vetor, exatamente ele, para exatamente essa busca aqui, a gente verificou que o pior caso, ou o maior esforço, são 10 comparações. E aí eu estou perguntando, e qual vai ser o pior caso se o vetor tiver 100 elementos? Qual vai ser o esforço dele? Não são 101, Juliana, são 100. Exatamente 100 comparações ele faz. Né? Que vai de 0 a 99. De 0 a 99 serão 100. Tá? Comparações. Tá? Se a gente falar de instruções, você pode falar, mas quando ele não encontrou, depois ele foi para lá e incrementou o i. Depois que ele incrementou o i, ele verificou se era menor que n, verificou que não era para sair e então dar o return -1 lá embaixo. Ok, mas não é nada. A gente não está contando tudo isso, a gente está contando só o quê? A instrução primitiva. Que a instrução primitiva é o quê? Só as comparações. Tá? Perceba que se o algoritmo encontrou na última posição, algumas instruções ainda não vão acontecer, que é justamente esse incrementar o i, verificar e dar o return lá embaixo. Porque ele encontrou na última posição, ele já dá o return direto. Tá? Ok. Mas é isso aí, são 100 comparações. Legal. E se ele tiver 1 milhão de elementos? Seria esse caso aqui. Se ele tiver 1 milhão de elementos, quantas comparações ele vai fazer no pior caso? Qual vai ser o esforço no pior caso? 1 milhão. 1 milhão de comparações. E aí, tudo bem, a gente pode ficar aqui brincando. Eu vou ficar lá, falar 100, vou falar 500, vou falar 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões, 100 milhões. Vamos falar em termos genéricos. Um vetor de n elementos, qual que vai ser o esforço, o maior esforço dele? Qual é o pior caso? Quantas comparações ele faz no pior caso para um vetor de n elementos? N. Muito bom. Então ficou claro para vocês. Percebam que a gente tinha um problema, a gente resolveu o problema construindo um algoritmo. Depois que a gente construiu o algoritmo, a gente começou a fazer uma análise dele. Deixa eu ver qual que é o pior caso dele. Ok, é esse. Então ele fez 10 comparações. Aí eu verifiquei, bom, e se eu aumentar esse tamanho para 1 milhão? No pior caso, 1 milhão de comparações. Então, se eu tiver um vetor de tamanho n, no pior caso, serão n comparações. O esforço do meu algoritmo vai ser proporcional a n. Tá? Ok, vamos lá então. Então, ó, foram necessárias 10 comparações para eu determinar que a estrelinha não aparece na lista. Se a lista tiver 100, serão 100 comparações. 1 milhão, 1 milhão de comparações. Se a lista tiver n elementos, n comparações. Perceba que a quantidade de comparações, lembrando o que são essas comparações? Esforço. Então, você pode até ler essa frase o seguinte: perceba que o esforço do algoritmo aumenta conforme aumenta também o tamanho da lista. Aumenta também o tamanho do vetor. Tá? E tem uma característica interessante nesse aumento. Conforme vai aumentando o tamanho da lista, aumenta também o esforço em uma determinada taxa. Que taxa é essa? Então, para tamanho 10, 10 comparações. Tamanho 100, 100 comparações. Tamanho 1 milhão, 1 milhão de comparações. Tamanho 10 elevado a 100 vai ser 10 elevado a 100 comparações, que é o esforço. Tá? O esforço desse algoritmo ele está aumentando numa taxa linear. Tá? O que isso significa? Se eu aumento, se eu dobro a entrada, no pior, se eu dobro a entrada, se eu dobro o tamanho do vetor, o esforço que o algoritmo vai realizar no pior caso também vai ser dobrado. Se você triplica, no pior caso, o esforço é triplicado. Se você multiplica por 10 a entrada, no pior caso, o esforço do algoritmo também é multiplicado por 10. Por isso que é uma taxa linear. Não é um algoritmo ruim, pessoal. Então, esse é o comportamento que esse algoritmo tem. Conforme eu aumento aqui o tamanho do meu vetor, do vetor de entrada,
tá aqui a quantidade de comparações que ele vai ter que fazer para determinar que não está. Perceba que tudo isso, pessoal, é para o pior caso, que é o caso que tem mais esforço, que é o caso do vetor não, do elemento não estar no vetor, tá? Então, olha o comportamento que esse algoritmo tem, né? Linear. A gente costuma falar justamente isso. Ah, é um algoritmo linear, tanto que o nome do algoritmo é busca linear, né? Então, é um algoritmo linear. Ou é o ODN. Quando a gente fala, a gente também usa esse termo aqui, ODN. Quando vocês tiverem aula lá de análise de algoritmos, o professor vai explicar para vocês o que é esse O, o que é esse ODN, tá? Tem coisinhas aí por trás para eu determinar que um determinado algoritmo é ODN. Tem uma demonstração matemática, tá? Mas isso aí eu vou deixar para vocês verem lá em análise de algoritmos. Mas esse aqui é o comportamento que o algoritmo tem, tá? E percebam, vou repetir, eu estou analisando o pior caso. Por que eu analiso o pior caso? Por que vocês acham? Aliás, normalmente, quando a gente pega um algoritmo para analisar, a gente sempre analisa o pior caso dele. Quando eu vou desenvolver um algoritmo, normalmente, se eu quero mostrar que ele é eficiente, eu mostro que ele é eficiente para o pior caso. Por quê? Porque a gente está mostrando o caso que ele teria um pior rendimento. E se Sim, esse pior rendimento for pequeno, significa que o resto é ainda melhor. sim. Resumindo o que você falou, se ele é bom para o pior cenário possível, ele é bom para qualquer outro, tá? Por isso que isso foi uma coisa que um professor meu falou em algum momento. Não me lembro quem para que professor, nem em que momento. Mas que ele falou o seguinte, falou, o cientista da computação, ele é sempre pessimista. Não existe cientista da computação otimista. Você sempre vai pensar no pior. Então, quando você está desenvolvendo uma aplicação, você sempre vai pensar que vai ser a pior entrada possível, que o usuário vai fazer a maior burrada que tiver que fazer. Por quê? Se o seu algoritmo, se o seu algoritmo, e não é só para algoritmo não, viu, pessoal? É para qualquer sistema computacional, a gente costuma ter esse perfil pessimista. Por quê? Se eu tiver desenvolvendo um sistema de requisição web, por exemplo, um web service, eu vou imaginar o quê? Que eu vou ter uma demanda igual aquela de Natal, igual aquela na semana de Natal. Ou seja, porque eu quero criar um sistema robusto o suficiente para aguentar a maior quantidade de acesso possível, simultâneo. Por quê? Se ele for bom para o Natal, que vamos, estou falando, imagina aqui um e-commerce da vida. Se ele for melhor, se ele for robusto o suficiente para o Natal, ele vai ser robusto para qualquer outra data. Vai ser o Dia das Crianças, Dia dos Pais, Dia das Mães, sei lá, tá? O sistema da Receita Federal ele tem que ser robusto o suficiente para aguentar uma demanda da semana da entrega do imposto, que é quando ele recebe o maior número de requisições possível. Se ele é robusto o suficiente ali, se ele não cai ali, se ele não fica lento ali, então ele vai ser bom para qualquer outro momento. Tá? Então sempre a gente é pessimista, inclusive no desenvolvimento de algoritmos. Eu sempre vou tentar desenvolver um algoritmo que ele vai ser eficiente para o pior caso possível. Tá? Por isso que a gente analisa sempre o pior caso. Mas também tem análise de melhor caso e análise de caso mediano. Tá? Ok. Tá aqui o nosso algoritmo de busca linear. Depois a gente vai lá e implementa ele. Ou a gente já implementa agora? Enfim, deixa eu ver o que vem depois. Vamos implementar ele já. Eu tenho um. Eu tenho um. Eu tô todo confuso aqui que ele abriu duas, mas ok, eu gostei da ideia. Só tenho que me acostumar com isso. O que eu estou procurando afinal? Ah, é isso, é você mesmo. Só que eu tenho que entrar com o usuário igual de vocês. Eu coloquei alguns exercícios a mais aqui, que é o que a gente vai usar hoje. Veja bem. Coloquei esse achei. Bom, do achei para baixo foi tudo que eu coloquei agora, tá? Então vamos começar por esse achei, que é o problema da busca, tá?
Então, olha lá, ó, faça um programa que receba um vetor V com n números inteiros e posteriormente receba m números. E verifique se eles estão ou não no vetor V. Então tá. 10, vem um vetor com 10 números, depois vem n números aqui que eu tenho que entender direito como que são esses n números. O programa terá, aí eu tenho que ver a entrada. O programa terá apenas um caso de teste. Não é um, na verdade, são vários, né? Mas tudo bem. Na primeira linha do caso de teste, há um número inteiro n, que vai variar aí até, parece que é 1 milhão, não sei, representando o tamanho do vetor V. Na linha seguinte, haverá n números inteiros separados por um espaço em branco, que são os n valores do vetor V. Ok. Na terceira linha, será informado um número inteiro m, que vai variar de 1 a 1000, representando a quantidade de buscas que serão efetuadas. Tá? Então, não é só um caso de teste, são m's. Tá? Representando a quantidade de buscas que serão efetuadas no vetor. Logo em seguida, haverá m linhas, cada uma com um número inteiro que deve ser buscado no vetor V. Então, entendi. 10, está aqui os 10 elementos do vetor. 4 vai ser o número de buscas que eu vou fazer. 1 está lá? 0, 1, está aqui. Então, achei. 23 está? Não, então não achei. 4 está? Tum, 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 tá. Achei. 7 está? Tum, 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 7. Achei. Então a saída também a gente já entendeu, né? A saída a gente já entendeu. Seu programa gera m linhas, que são os 4 aqui, né? Então são 4 saídas, ó. M linha de saída, cada uma com o resultado da busca dos m números inteiros do vetor V. Quando o valor estiver no vetor V, escreva achei. Quando não estiver, escreva não achei. Com todas as letras maiúsculas e sem acentos. Ao final, quebra uma linha. Beleza, aí tem vários exemplos aí. Legal. Legal. Deixa eu ver como é que eu tenho que me organizar aqui, que eu ainda estou meio confuso. Vamos. Jogo para cá. Jogo para cá. Deixa eu pegar aqui o que eu vou desenvolver com vocês. Aliás, já está chiando aí. Enquanto isso, me falem a turma. A turma é... Essa é a turma... Eu não vou chutar, porque se eu fizer, é chute. NB, valeu. NB. Durante a semana eu decoro, depois no final de semana eu esqueço de novo. Que eu sei que hoje só vocês têm aula no primeiro, depois é sempre segundo. Tá, então tá aqui. Achei é o nome. Folder. Achei. Filé. Achei.java. Certo. Então vamos lá, vou fazer o main. Import Java útil scanner. Vou fazer o main public class achei. Pela terceira vez, vou fazer o main só resolvendo a entrada. Depois eu faço uma função que resolve a busca. Args. Ok. Int n, que é o tamanho, o m. Aí tem o i que vai variando. Tá. Scanner, scan, igual a new scanner. System, tá tudo certo. Beleza. Aí vem tem o vetor, né? Vetor V. Certo. Então, leu n. Scan.nextInt, que é o tamanho do vetor. Aí eu aloco esse vetor, v igual new int de tamanho n. E agora eu leio os n elementos do vetor. E começando em 0, e menor do que n, e de 1 em 1. O que ele vai fazer? vi recebe scan.nextInt. Pronto, leu os n elementos. Aí ele vai ler o m agora, né? M igual scan.nextInt. Leu o n, aí o m, agora ele vai fazer m, ele vai ler m números. Menor que m e mais. É o tal do x, né? Esse número que eu estou lendo é o x que eu estou buscando. X é igual a scan.nextInt. Pronto, esse é o elemento que eu vou buscar. Aí agora eu vou invocar a função busca.
essa função busca só me retorna verdadeiro ou falso, se ela encontrou ou não encontrou, né? Então, eu vou fazer assim, ó, se busca linear, que é o nome do algoritmo que a gente fez. Busca linear, que a gente estudou, a gente ainda não fez, né? Recebe o vetor V e o tamanho dele, n. Se for true, é porque achou. System out, print ln, escreve achei, né? Tudo maiúsculo. Caso contrário, system out, print ln, não achei. Parece que é isso. Eu só não gosto de ficar... É isso mesmo, achei e não achei. Não precisa nem copiar. Calma aí que eu vou ver o que perguntaram ali. Aí, aqui... Pronto, aqui é onde eu vou fazer implementar o busca linear. Deixa eu ver o que a Juliana falou. Não entendi, Juliana, essa ideia. Ele não seria linear se eu Eu criar... acho que a minha ideia seria, tipo, ele, como um scanner, fosse passando pelo vetor no início e no fim. Fossem, Sim. tipo, dois scanners indo passando a cada elemento do vetor. E meio que eles se encontrassem. Então, tipo, o número de buscas ia diminuir. Porque uma hora eles iam se encontrar, tipo, no meio. Entendi. Você coloca um i comparando o x na posição 0 e outro um j lá no n-1. Isso. Beleza. Agora, olha a pergunta. É outra solução que você está fazendo, mas vamos ver se ela é pior ou melhor. O que vai acontecer? Pensa no pior caso. No pior caso, quantas comparações você vai fazer? No pior caso, se É, fosse o o pior caso é não encontrar. pior O caso, eu não. que vai acontecer nesse seu algoritmo? Você começa no 0 e no n-1. Aí não são os elementos. Aí você vai para a posição 1 e no outro você decrementa para n-2. E aí Não você... daria pra encontrar, por exemplo, no meio? O primeiro Não, scanner aparece no meio? Ah, mas vamos aí lá. continua o mesmo número de... Sim, vamos lá. Olha o que está acontecendo. Você vai comparar os dois. Aí vai dar que não. Aí você incrementa um, decrementa outro. É sempre assim, não é? Aham. E aí você fica fazendo isso, incrementando, decrementando, incrementando, decrementando, até a hora que eles se encontram no meio. Sim. Quando eles se encontram no meio, você para. Porque chegou, os dois se encontraram, então é porque quem estava vindo lá de cima já chegou até o meio e não encontrou, e quem estava vindo de baixo também chegou no meio e não encontrou, certo? Certo. Legal. Quantas iterações você fez? N dividido por 2. Aham. Só que o que resolve o problema não são o quê? Comparações. Quantas comparações foram feitas? O mesmo número, não é? N também. É. Então, tem o mesmo esforço. É, e ainda é mais complicado de fazer. Pois é, você só complicou. Mas nesse caso ainda seria chamado de comparação linear? O algoritmo continua sendo linear. Por quê? O que determina se ele é linear ou não é a quantidade de comparações. Se Ok, eu coloco um vetor de tamanho 10 nessa sua solução, serão, no pior caso, 10 comparações. Se eu coloco 100, 100 comparações. Então ele continua tendo um comportamento linear. justo. Ok, Entendeu? entendi. Muito bom. Vamos aqui fazer o busca. Public static boolean busca linear. Passando o vetor V e o inteiro N. Beleza. Agora veio exatamente, é uma cópia do que está lá no slide, tá? Declaro um I, que é o que vai percorrer todo o meu vetor. I começa em 0, enquanto I for menor do que o tamanho do vetor, de 1 em 1. Fazendo o que a cada iteração? Verifique para mim, ó. VI. Faltou uma coisa importante, né? Que é o X. Como que eu vou buscar sem saber quem é? Recebe o X aqui. Recebe o X aqui também. VI é igual a X? Se for, é porque eu encontrei o cara. Se eu encontrei, pode parar. Ó, return I.
Já encontrei. E não, né? No caso aqui é return true. Ele retorna se ele encontrou ou não. Caso eu percorra o vetor inteiro, ou seja, isso daqui se torne falso, e eu nunca entrei aqui para dar esse return, o que vai acontecer? Ele vem aqui para a linha 42 e eu não encontrei. Retorne falso. Está um pouquinho diferente do que está no slide, porque lá ele está retornando a posição ou -1 caso não encontre. Na nossa solução aqui ele está retornando verdadeiro ou falso. Ok? Vamos lá então. Testar. Vocês já estão aqui? Eu achei. Java C. Qual que é o nome? Achei. Ok. Eu vou criar as pastinhas aqui. Eu vi que no slide tem bastante exemplo, então eu não vou criar gerador, tá? Eu não vou fazer gerador de entradas, mesmo porque vocês já têm vários exemplos, né? Ixi, esse cara criou com esse nome estranho. Uns 5 deve ter lá, vamos ver. Acho que tem até a mais aqui. Eu vou criar as entradas aqui, ó. Ok. Eu estou fazendo isso aqui porque eu acredito que no outro exemplo, no outro problema, vai usar as mesmos. Eu não me lembro, mas eu acredito que sim. Por isso que eu estou tendo esse trabalho agora. E aí a gente também dá uma examinada nesses exemplos para ver se eles estão sendo bons, né? Três. Vai até o 3 só, né? É só até o 3. Vou deixar esses outros aí que pode ser que a gente use. Tá. Volta aqui para a gente conferir com a saída. Então, Java, qual que é o nome? Achei. Dá como entrada filé zero. Então tá certinho. Achei, não achei, e o outro tudo achei. Ou no caso aqui, ele pegou um número que está aqui na posição 3, outro que não está, um que está lá no final, o outro que está lá mais ou menos no meio. Então tá tudo certo. Tá bom o exemplo. Outro aqui, vamos ver. O 1. Achou todo mundo menos o último, tá certo? Achou todo mundo menos o último. Vamos ver, ó. 0 é o primeiro cara, então ele está encontrando o primeiro, legal. 1 está lá no meio, o 2 está aqui, 3 está aqui, o 4. O 5 está lá no final. Então, ele encontra tanto no início, quanto no final, quanto no meio. Tá bom. E também caso que não achou. Esse exemplo aqui, não encontrou ninguém. Vamos ver. Beleza. Um bom exemplo também. Todos os números, nenhum está no vetor. Legal. E o outro que todo mundo está. O 3. Todo mundo tá certo. Ó, 012, 012, 2, né? Procurou todos em vários formatos, né? Então tá legal, são bons exemplos aí. Não precisa a gente criar mais, não. Tá bem confiável. Vou até tirar esses dois que estão aqui a mais, ó. E tá tudo certo. Vamos enviá-la para ver então? Achei. Qual é o número? 106. 106. 106. Olha a bagunça que deve estar isso aqui. 106, esse aqui.
enviar. Cadê? Cadê? Aqui. Pronto, aceito. Legal. Vou voltar aqui então para vocês. Esse aí deixa aí. Vamos voltar para o slide. Tudo tranquilo? Podemos seguir a partir daqui? Legal. Então vamos lá. Certo. Aí vem aqui, ó. Existe algum algoritmo mais eficiente para eu fazer a busca? A Juliana já tentou imaginar ali uma solução. Tá? Ela até já fez esse exercício. Vamos passar aqui então. Ó. Sim, tem um algoritmo que consegue ser mais eficiente do que a busca linear. Essa que a gente acabou de encontrar. Entretanto, a lista de elementos deve estar ordenada. Então, esse vetor que você está buscando, perceba que ele não está ordenado. Se ele estiver ordenado, eu consigo fazer essa busca mais eficiente. Vamos ver como isso vai funcionar. É a chamada busca binária. Tá? Suponha que a lista de elementos esteja ordenada pelo campo qual você deseja realizar a busca. Eu estou dizendo ali pelo campo porque bom, isso nem interessa agora para vocês, mas cada posição do vetor aqui eu tenho um número, né? No cotidiano, pessoal, eu não guardo só um número ali, eu guardo muitas informações. Tá? Eu guardo ali, na verdade, um registro. Ali vai ter nome, endereço, telefone, tamanho do pé, quantidade de dente, se é casado, solteiro, viúvo, nome do pai, nome da mãe, nome dos irmãos, enfim. Algum daqueles campos ali vai ser um campo que a gente chama de que é um campo-chave. É o campo por onde eu realizo busca. Tá? Mas para a gente não interessa porque é só um vetor de inteiros. Então, suponha que eu tenha essa lista já ordenada. Está ordenado aqui? Tal. Tá? Na busca linear, quantas comparações são necessárias para eu encontrar o 95? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 comparações, certo? A busca binária faz isso com 2. Como? Como com 2 comparações ele consegue chegar à conclusão que o 95 está ali? Bruxaria? Pacto? Não sei, vamos ver. Olha a ideia qual que é. Eu vou ter que deixar dois índices, tá? Um índice na primeira posição, a posição 0, e o índice na última posição, posição 9, certo? É o que eu estou chamando ali de esquerda e direita, ok? Com esquerda e direita na mão, ele consegue calcular o meio do vetor, ou o meio aproximado. Se o vetor se ele for tamanho par, ele encontra exatamente o meio. Né? É isso? Acho que se ele for tamanho ímpar, ele encontra exatamente. Eu não sei, não interessa. Tá? Enfim, nesse caso aí, ele não vai encontrar o meio certinho, porque vai dar 9 dividido por 2, 4,5. Tá? Então, no caso aqui é tamanho par. Então, quando ele tem tamanho ímpar, encontra exatamente o meio. Tá? Tamanho par é um meio aproximado. Vai ficar do ladinho do meio ali. Tá? Então vamos ver aqui. Eu consigo calcular o meio do vetor. Como que eu calculo o meio desse vetor? Direita mais esquerda, 9 mais 0 é 9, dividido por 2, 4,5. Não tem posição 4,5. Eu pego o piso. Pego só a parte inteira, 4. Tá lá, ó. Cheguei aonde? Na posição 4. Na posição 4 é onde eu faço a pergunta. Lembra qual que era a pergunta? É bombinha? É estrelinha? É X? É aqui que eu pergunto. É X? O meu X, no caso, é igual a 95. É 95? Não. É 85. Então, é a minha primeira comparação. Resultou em falso. Se resultou em falso, o que eu faço? Eu faço uma outra pergunta agora. O elemento que eu estou buscando, que no caso é 95, é maior ou menor que 85? Ele é maior. Se ele é maior, o que eu vou fazer? Esquerda
recebe meio mais 1. Olha lá. Foi para cá, ó. E aí o que acontece? Depois disso, o que eu faço? Repito o procedimento. Faço a mesma coisa que eu fiz desde o início. O que foi que eu fiz? Calculo o meio. Como que eu calculo o meio? Como eu calculo o meio? 9 mais 5, 14. 14 dividido por 2, 7. Encontrei o meio. E aí eu pergunto. Segunda pergunta que eu estou fazendo para verificar. É bombinha? É estrelinha? É X? É 95? Verdade, retorna. Retorna a posição meio, que é 7. Então foram duas comparações. Qual que é a instrução primitiva? O que resolve o problema de fato? Essa pergunta. É bombinha? É estrelinha? É X? É o elemento que eu estou buscando? É isso que a gente tem que contar. A quantidade de comparações. Tá? Não todas as comparações. É a comparação que me importa. Ok? Entenderam o funcionamento desse algoritmo? Legal. Vamos rever ele agora no pior caso. Vamos ver o pior caso dele. Que o problema, pessoal, o problema é o mesmo. O problema é busca. Só que eu estou atacando de uma forma diferente. O pior caso ainda continua o mesmo. Não é porque eu troquei o algoritmo que o pior caso mudou. Tá? O pior caso ainda é o elemento não existir na lista. Tá? Sim, eu até pensei quando você soltou a ideia, Juliana, eu pensei que você estava chegando na busca binária. Não, mas quando eu perguntei se ia incrementando e decrementando unitariamente, você confirmou. Então, o vetor não estava ordenado. Né? Perceba que esse algoritmo ele se aproveita da situação do vetor estar ordenado, né? Porque aquela pergunta que ele faz ali, ó, o número que eu estou buscando é maior ou menor que 85, e aí ele muda o esquerda de lugar, desprezando tudo que está abaixo. Ele consegue fazer isso porque ele parte do pressuposto, ele parte do pressuposto, não. Ele se aproveita da propriedade do vetor estar ordenado. Tá? Ordenado vai por água abaixo isso daí. Você não tem como desprezar tudo que está abaixo do índice 4, porque você não sabe se o elemento que você quer vai estar lá ou não, uma vez que não está ordenado. Tá? Ai, pessoal. Vocês estão me ouvindo, né? Alguém. Aí, voltou. Voltou. Deu uma pequena quedinha. Vocês estão vendo e ouvindo tudo? Me confirmem. Apareceu dizendo aqui que não estava conectado. Deixa eu. Aqui. Sim. Então tá. Deu uma travada, mas voltou aqui também. Normalmente quando isso acontece é porque ele está pedindo para eu. Isso já aconteceu outra vez. Deixa eu aproveitar agora. Ele pede a senha quando isso acontece. Deixa eu ver. Deixa eu já entrar na outra turma aqui então. É 9, né? 9. Já deixar aqui preparado. Pronto. Tá, então joga para lá. Vamos embora aqui, continuar a gente. Ok. Vamos pensar então agora no pior caso. Tá? Na busca linear iterativa, quantas comparações são necessárias para determinar que o elemento 74 não está na lista? 10. A gente já viu isso. Ele não está mesmo, ele vai comparar um por um. São 10 elementos. Com 10, ele vai chegar à conclusão que não está, com 10 comparações. Tá? E a busca binária? 4 comparações. Como que ele faz isso? Vocês já têm a capacidade de imaginar como ele faz isso, mas como é a primeira vez que eu acredito que vocês estão vendo esse algoritmo, vamos simular ele aqui, fazer o teste de mesa nele para ver como é que funciona. Então vamos lá. Esquerda em 0, direita em n-1 é a condição inicial do algoritmo. O que ele faz? Calcula o meio. 9 com 0, 9, 4,5, calculou, pega o piso, 4 é a posição meio. Verifica, 74, né? É 74? Não. Não é 74. Ok, aí o que ele pergunta? O elemento que eu estou buscando, que é o 74, ele é maior ou menor que o que está ali no meio, 85?
Bom, ele é menor. Né? Se ele é menor, então, já que esse vetor está ordenado, o que o algoritmo fala? Bom, se ele é menor, essa porcaria desse número, se tiver, tá para baixo. Não vai estar aqui para cima. Então, o que ele faz? Direita recebe meio menos 1. Direita recebe meio menos 1. Tá aqui eu deixei aqui os dois casos, né? É que, na verdade, aqui eu estou perguntando se é maior que 74. Né? Se for maior, o algoritmo... Vamos lá, então. Bum, veio para cá. Isso aqui é uma interação. Viu? Perceba que isso está dentro de um laço. Eu já comecem a imaginar vocês aí a implementação disso, tá? Até agora a gente não viu implementação, mas vocês já têm a capacidade de olhar o funcionamento e falar, é assim que funciona. Tá? Por exemplo, tem muito algoritmo que eu conheço, algoritmo clássico, que eu não tenho o código de cabeça, mas eu sei o funcionamento dele, eu sei o comportamento que ele tem. E aí, basta eu lembrar do comportamento e escrever o algoritmo. Isso aconteceu, por exemplo, na prova que eu fiz de ingresso na universidade. Pediram para implementar um algoritmo clássico de ordenação, tá? Aliás, é o mais complicado de todos eles. E aí, tinha uma parte do algoritmo lá que eu não sei, de cabeça eu não sei, mas eu lembro do funcionamento. E aí eu fui lá e fiz um exemplo assim, que nem eu fiz aqui com vocês agora. Coloquei aqui um vetor e fui ele faz isso, e do lado eu fui já escrevendo código. Tá? Então vamos lá. Para não se prolongar tanto. Estou aqui. Bom, então percebam que isso aqui é uma interação, porque agora ele repete tudo de novo. Agora eu tenho esquerda, a condição inicial era esquerda em 0, direita em n-1. Depois da primeira iteração, veja que o direita foi para a posição 3. O que ele faz? Repete tudo de novo agora. Então o que ele vai fazer? A única coisa que a gente não sabe direito ainda é quando que para. É o que a gente vai ter que descobrir aqui. Então vamos lá. Bom, um jeito de parar a gente já sabe, é quando encontra, né? Quando ele encontrou o 95 lá, encontrou, deu o return da posição, parou. Né? Tem um outro jeito de parar. Vamos ver qual que é esse. Calcula o meio de novo. 3 mais 0 é 3, dividido por 2, 1,5. Arredonda para baixo, ou seja, pega a parte inteira, 1. Então 1 é a posição meio. Aí ele verifica. Aqui, ó. É 74? Não, é 65. O elemento que eu estou buscando, aliás, vamos perguntar que nem está no algoritmo. Ó. Posição meio é maior que 74? Bom, 65 é maior que 74? Não, é menor. Então vem aqui para o não. Esquerda recebe meio mais 1. Então, o esquerda vai para a posição 2. Acabou mais uma iteração. O que ele faz agora? Repete tudo de novo. Calcula o meio. 3 mais 2, 5. 5 dividido por 2, 2,5. Arredonda para baixo, ou seja, pega a sua parte inteira. 2, meio igual a 2. Então perceba que o esquerdo e o meio estão no mesmo lugar. Verifica. É 74? E pior que a gente não está contando, né? Vamos voltar tudo e contar, ó. A primeira comparação foi aqui. Verificando se era 85. Direita mudou, calculei o meio de novo, e aí eu perguntei, segunda comparação, se é 65. Não era, aí o esquerda mudou de lugar, é exatamente nesse ponto que a gente está. O esquerda mudou de lugar, calcula o meio novamente, cheguei ao 69. Pergunta se é, então terceira comparação, pergunta se é o 74, não é. Elemento na posição meio, que é 69. 69 é maior que 74? 69 é maior que 69 é maior que 74? Falso. Falso. Não, não é. Então vem para cá. Esquerda recebe meio mais 1. Esquerda recebe 2 mais 1, 3. Foi para o 3. Acabou. Acabou o quê? Outra iteração. Começa de novo, que é calcular o meio de novo. 3 mais 3, 6 dividido por 2, 3. Então, meio igual a 3. Está todo mundo ali no 3. Verifica se é 74. Então, é quarta comparação. Quarta comparação. É 74? Não. Elemento na posição meio, 76. 76 é maior que 74? Verdade. Então, vem para o sim. Direita recebe meio menos 1. Direita recebe 3 menos 1, 2. O que aconteceu aqui, ó? Ó. Perceba que isso não acontece em momento nenhum. Olha lá, o direita está lá, o esquerda está ali. O direita vem caminhando no sentido dos índices menores,
enquanto o esquerda vai caminhando no sentido dos índices maiores, certo? Em algum momento, ou ele vai encontrar o elemento que ele está buscando, ou vai acontecer isso. O direita e o esquerda eles vão se cruzar. No momento que eles se cruzarem é porque eu já busquei com todas as possibilidades ali. Eu cruzei. Quando eu cruzei é porque meu espaço de busca terminou. Então esse é a condição de parada do while, tá? Quando isso aconteceu. Ou seja, o de esquerda ele tem que sempre ser menor que o direita. Menor. Olha lá, menor. Opa, aqui eles são iguais. Já era para parar? Não. Então, menor ou igual. Ele vai sempre ser menor ou igual. Ok, é menor ou igual, executa, pronto, agora já era. Agora a condição deu falso. Isso, Juliana, menor ou igual. Porque quando eles estão iguais, é essa condição aqui, onde eu estou testando o último elemento. Então não pode ser só menor, tem que ser menor ou igual. Testou, a partir daqui, ó, pronto, o menor ou igual vai dar falso, já posso retornar -1, não encontrei o elemento. Ok? Muito bom. Olha lá, esquerda ficou maior do que direita, portanto a busca terminou sem encontrar o 74. Deste modo, antes do passo 1, deve-se sempre verificar se esquerda é menor ou igual a direita. Certo? E foram 4 comparações. 4 comparações. Uma com 85. 2, 65. 3, 69. 4, 76, terminou. 4 comparações. Versus 10 que o outro fazia. O linear, a busca linear. Certo? Aqui já está o código. Vamos implementar esse código. Vamos voltar aqui. Deixa eu ver. Achei bin. Então, a mesma coisa, eu faço um algoritmo que receba um vetor V de números inteiros ordenados de forma crescente, então já está ordenado. Posteriormente receba m números e verifique se eles estão ou não no vetor. O programa terá apenas um caso de teste. Na primeira linha é o n, representando o tamanho. Na segunda linha são os n valores separados por espaço, então a entrada é igual. Depois, na terceira linha é o m, representando a quantidade de buscas. Então, tudo igual. Tudo igual. A diferença é só que está ordenado aqui, ó. Tá? E a mesma coisa, achei e não achei. Então, nem adiantou eu copiar tudo aquilo, né? E a diferença é que está ordenado. O resto parece que é tudo igual, só está ordenado. Ok, vamos implementar ele então usando a busca binária. Ah, cara, eu estou procurando vocês e na verdade vocês não estão. Tá aqui. Aqui. E aqui. Ok. Tirar aqui. Vamos lá, implementar. Achei bin. Achei bin. Achei bin. Na realidade, do jeito que eu já implementei ali, é que eu não gosto de fazer isso e não vou fazer. Mas do jeito que eu implementei o achei, o main é igual, tá? O main é igualzinho, né? Só vai mudar aqui que eu vou chamar uma outra função. Mas eu vou implementar tudo de novo. Public class. Aí sai até mais rápido. Eu também. Public static void main. Tem o N, tem o I, tem o M, tem o X e o vetor, né? Tem o scanner. Ok. E
lê o n, que é o tamanho do vetor, lê o faltou alocar o vetor, né? Se deixar de fazer isso, dá erro, pessoal. Erro de tempo de execução. Aqui, né? Vetor é igual a new int de tamanho n. Pronto. Certo. Aí lê o m. Next int. For i começando em 0 e menor do que m. De 1 em 1. E agora, lê cada um deles, né? X igual a scan.nextInt, lê o número. Aí vai fazer a busca. Se busca binária. Busca binária. Recebe o vetor V, o N e o X que ele está buscando. E aí a mesma ideia. Retorna true, systemoutprintln. Achei. Else systemoutprintln. Não achei. Pronto. Agora só o que vai estar diferente mesmo. Public static void não, é boolean. Boolean busca binária. Passando o quê? O vetor V, passando o inteiro N e o elemento que você está buscando. Deixa eu fazer isso aqui para ficar no meio. Pronto. Legal, busca binária. Eu preciso de um tal de esquerda, que começa em 0. Preciso de um tal de direita, que começa em n-1. E um tal de meio, que vai ser calculado. Alguma coisa vai ficar repetindo aí um monte de vezes. O que é isso que vai ser repetido um monte de vezes? Meio é igual a esquerda mais direita dividido por 2. Tá? Esse 2 aqui é inteiro. Esses dois aqui também são inteiros, vai somar 2 inteiros, resultado inteiro. Dividido por outro inteiro, resultado inteiro. Então, já vai vir para cá o quê? A divisão inteira. Então, no caso lá de 9 dividido por 2, 4,5, já vai vir só o 4 aqui. Tá? Sempre pegando a parte inteira, que é o arredondar para baixo. Ok. E aí eu verifico. Se vetor na posição meio for o cara que eu quero, encontrei. Retorna meio. O meio não, no caso aqui retorne true, né? Verdade. Se não, se vetor no índice meio for maior do que o x, o que está acontecendo aí? O elemento que está na posição meio é maior. Se ele é maior, então o elemento que eu estou buscando é menor, então ele está para baixo, né? Se ele está para baixo, o direita muda de lugar. Direita recebe o quê? Meio menos 1. Se não é igual e também não é maior, só pode ser o quê? Menor. Não preciso testar, né? O elemento que está na posição meio é menor do que o elemento que eu estou buscando. Se ele é menor, então o elemento que eu estou buscando é maior, ele está para cima, está nos índices mais altos. Então, esquerda muda de lugar. Esquerda recebe meio mais 1. Pronto. E aí fica nessa brincadeira aqui, de o esquerda e o direita vem caminhando um no sentido do outro. Até o quê? Ou você vai chegar aqui e vai encontrar o elemento, ou você vai ficar repetindo enquanto o esquerda for menor ou igual à direita. Lembrando que vocês já sabem por que é esse igual. Estava lá no exemplo que chegou todo mundo no mesmo lugar, tem que executar de novo. Tá? Por quê? Se eu estivesse buscando aqui, por exemplo, aqui, né? Se eu estivesse buscando o 76, ó, chegou ali, todo mundo no mesmo lugar. Se você estiver colocando lá só esquerda menor que direita, ele não vai entrar aqui, ele não vai calcular o meio e comparar. Se você estivesse buscando o 76, seu algoritmo ia falar que não está. Então está errado. Então por isso tem que ter o igual. Porque se eu estiver buscando o 76 aqui, são iguais, executa, calcula o meio, chegou aqui no meio. 3.
É igual a 76? É, encontrei. Tá? Então é um caso de corretude mesmo. Ou seja, o algoritmo vai estar errado se não tivesse igual aqui. Ok. Se por acaso você saiu por esse return, é porque encontrou. Se essa condição aqui um dia se tornar falsa, então é porque você veio caminhando com esquerda e direita, veio até a hora que um cruzou o outro. Quando um cruzou com o outro, nunca entrou aqui. Isso aqui vai ficar falso, ele vem aqui para a linha 52, que significa o quê? Que você não encontrou. Então, return false aqui no caso do nosso algoritmo. Legal. Tá aí a implementação. Vamos. Achei bin. Java C. Achei bin. Legal. Vou criar aqui o mkdir input, output. Vou criar os. Vou copiar de lá porque estão diferentes, né? Vão ter 3, né? 1, 2, 3. Além do 0. Abre todo mundo aí. Certo. 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 Estreou e voltou. Pronto. Java, achei. Filé 0. Só tem o segundo é não. Isso mesmo, o segundo é não. São bons exemplos? Vamos ver. O 4 parece que está bem no meio pelo jeito, né? Não sei. Talvez tenha. Ah, não, o 4 não entra na história, é só um. Um está no início. 23 ele não encontrou, então tá certinho. O 4 está bem lá, tá bem próximo. Né? Veja que nos dois casos aqui, só da gente imaginar o algoritmo, a gente vê que hora ele mexe no esquerdo, hora ele mexe no direito. Então, tá testando esses dois casos aqui. Alguma hora tá entrando aqui, alguma hora tá entrando aqui também. É importante, para você não fazer casos de teste que entre em um só e você acaba não testando o outro. Vamos ver o 1. Só o último que não. É isso mesmo, só o último que não. Ó, aqui, por exemplo, ó, tá. Só o último que não, 6. O 6 não tá. Um outro que nem todos vai dar que não existe. Ok. E o último, todos estão lá. É bom. Legal. Bom, dá para enviar. Vamos enviar? Enquanto isso, façam uma pergunta para mim. Façam uma pergunta. Enquanto eu envio. Problema 107. Eu baixei? Aqui. Cadê? Tá aqui, ó. 107. Já foi? Ainda não. Runtime erro. Meu Deus. O que será? Runtime error. Runtime error é bom pra gente fazer um gerador, né? Só que se eu fizer esse gerador, eu vou ter que colocar nele umas coisas que
que a gente ainda não viu. Tá. Deixa eu ver se teve pergunta antes de eu imaginar o que eu vou fazer. É aqui, né? Para busca, não, Juliana. A melhor busca que tem é a binária. Deixa eu pensar. Nesse contexto que a gente está, a melhor busca que tem é a binária. Dá para fazer algoritmo ligando dois computadores? O que você quer dizer com ligar? Ligar tipo power on? Seria esse ligar? Tem que ter o que de diferente no gerador? Ordenar, que é o que a gente vai ver no próximo. O vetor tem que estar ordenado, né? É o que a gente vai ver no próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou para o próximo tema, e aí quando a gente estudar a ordenação, a gente vai lá e faz o gerador ordenando. Então, uma coisa vai levar a outra. Deixa eu ver o que a Juliana falou ali. Vai ter que criar uma sequência de números ordenados. Isso. Daí, difícil não é, mas é uma coisa que a gente ainda não viu, então a gente vai ver. Tipo que segue, um pela esquerda, outro pela direita. Você está dizendo esse tipo, um que segue pela esquerda e outro pela direita, esse um que segue seria um computador e o outro segue pelo outro lado, é isso? Esse teste. Ah, ó, dá para isso é paralelismo, tá? Isso é programação paralela. Programação paralela, Java suporta, tá? Agora o que tem que pensar é o seguinte: se esse problema é paralelizável, tá? Aí não percam, tem uma disciplina optativa que é oferecida de tempos em tempos aí, que é programação paralela, tá? Muda um pouco a forma de você, não é que muda a forma de você programar, você tem que ter essa preocupação que não tive agora, tem que ver se esse algoritmo aceita paralelismo. Por quê? Às vezes, uma instrução, às vezes, vamos supor, a gente aprendeu desde o início aqui que uma instrução acontece logo depois da outra. É sempre assim, tá? Eu não posso fazer, eu não posso executar a instrução N sem antes ter executado a N-1, a N-2, a N-3 e assim por diante. Só que você pode encontrar instruções dentro do seu algoritmo que você fala assim, não, essa daqui tudo bem se ela acontecer primeiro. Não vai influenciar, por exemplo, a N-4, se ela acontecer depois da N, não vai influenciar em nada, é possível. Tá? Então a gente consegue verificar que é um código paralelizável, é um problema paralelizável. Aí eu posso falar, então, esse bloco aqui pode ser executado por uma máquina ou por um processador, e esse outro aqui é executado por outro. E aí tem que ter a figura de um cara que orquestra, que orquestra tudo isso, né? Que ele vai controlando. Por quê? Porque sempre um processador vai chegar primeiro que o outro, e aí ele tem que falar, então espera aí você que o outro está chegando. Agora, opa, o outro chegou, então agora vai todos vocês juntos de novo. Enfim, aí tem que entrar tem que ter a figura de um maestro aí no meio. Pensando aqui rapidamente, eu não sei se esse código é paralelizável. Por quê? Porque depois que eu faço a checagem de um lado, para eu iniciar a checagem do outro, eu tenho que saber onde parou o outro lado, né? Eu tenho que saber onde parou a esquerda, onde parou a direita, para eu conseguir calcular o meio. Então não me parece que seria que eu conseguiria fazer isso, pelo menos isso paralisável. Mas dá para fazer busca paralisável, sim. O que dá para fazer, não exatamente a busca, mas eu consigo quebrar o vetor. Eu consigo pegar um vetor de tamanho 1 milhão, por exemplo. Se eu tiver um vetor de tamanho 10 milhões, por exemplo, e eu tiver 10 processadores, eu consigo quebrar esse vetor em 10 subvetores de tamanho 1 milhão cada um e mandar cada um dos processadores executar em um décimo dessa coleção, né? É possível fazer isso. Não exatamente o algoritmo, mas eu consigo quebrar o problema e distribuir para vários processadores. E aí o maestro fica só esperando a volta deles, né? Aí é possível fazer sim. Mesmo porque esse é um algoritmo recursivo, né? Se ele é recursivo, daria para fazer isso sim. É tranquilo. Tá. Bom, a gente teve um runtime error ali. Deixa eu ver se alguém perguntou mais alguma coisa depois disso. Parece que não. Beleza.
Do gerador tem que ordenar, tá? Deixa eu bater o olho rapidamente aqui para ver se eu não já encontro alguma anomalia sem precisar de muito esforço. Deixa eu ver. Bom, aqui a gente viu que tá... O main, não tem por que ter problema nesse main, né? Runtime erro. Menos um, meio. Nossa, então aqui não vai ter runtime erro. Sempre que tem uma divisão, você tem que ficar de olho. Outro meio. Esquerda mais direita mesmo, né? Esquerda mais direita. Tá aqui o código. Nada muito estranho, não. Só testando mesmo. Tá certo esse direito igual a meio mais um? Se o meio for maior do que o x, o meio que está ali é maior. Se ele é maior, então direita, meio menos um, tá certo. Se não, esquerda igual a meio mais um. Tá certo também. Não vai ter nenhum caso que não saia. Esquerda, enquanto esquerda for menor ou igual ao direita. Tá certinho, é isso mesmo. Teria que fazer um teste mais robusto para a gente... Fala, Juliana, encontrou alguma coisa aí que eu não vi? O que, esse daqui? Não. Aqui, ó. Se o vetor na posição meio, o cara que está lá no meio é maior que x. O cara que está lá no meio é maior. Se ele é maior, o elemento que eu estou buscando vai estar à esquerda dele, né? Não é isso? Se o elemento que eu estou buscando, se o meio é maior, toma cuidado com esse direita e esquerda aí, porque eu sou meio disléxico com isso. Aliás, eu ia desenhar aqui no papel, deixa eu fazer aqui junto com vocês. Só para a gente conferir isso daí, para ter certeza antes de ir para o próximo. Se eu tenho um vetor aqui, o elemento que eu estou buscando, sei lá. Então eu estou calculando o meio aqui. Ó. Eu estou aqui no meio. Isso aqui é o meio dele. Se o elemento que eu estou buscando, deixa eu escrever meio aqui, tentar escrever pelo menos. Meio. Então eu estou aqui, ó. Se o vetor no índice meio, se o vetor no índice meio é maior do que o x, então o elemento que está aqui é maior do que o x. Então o x está desse lado de cá, né? Certo? Deixa eu ver se vocês estão acompanhando aí. Isso, ele está do lado de cá. Então o que acontece? O meu direita que está aqui em algum canto tem que receber meio menos um. Tá certo. Aí, o caso aqui, se não é nem igual nem maior, ele é menor. Se ele é menor, então o elemento que está aqui é menor do que o x que eu estou buscando. Então ele está para o lado de lá. Se ele está para o lado de lá, o esquerda que está aqui em algum canto vai ter que vir para meio mais um. Tá certo, tá certinho isso. Tá certinho. Aí é fazer o gerador e testar. Para a gente fazer esse gerador, talvez a gente nem faça isso hoje. Fica aí. Alguém lembre aí para a gente voltar aqui para a gente encontrar o erro desse algoritmo. Tá? Enquanto isso, para eu fazer o gerador, eu preciso ordenar elementos. Veio a calhar esse erro, né? Por quê? Exatamente a próxima coisa que a gente vai ver aqui. Ah, não, calma aí. Antes disso, vamos voltar aqui. É que vai ficar chato, mas a gente vai ter que continuar aqui ainda. Por quê? Uma pergunta que eu gostaria que vocês fizessem aí, ninguém fez, foi que tá todo mundo indo na fé, né? O que significa indo na fé? Eu perguntei se existia um algoritmo mais eficiente para fazer, vocês foram lá e a Juliana até pensou um pouco lá e sugeriu um. Aí eu falei que não, existe a busca binária, expliquei a busca binária, implementei a busca binária, mas vocês estão sendo pessoas de fé. Vocês acreditam que esse algoritmo é melhor que a busca binária, porque não foi provado ainda isso. Então vamos ver se ele realmente é melhor. Tá? No pior caso, que é o elemento não existir, qual é o esforço computacional da busca binária? A gente já fez um exemplo disso. Né? Aqui eu vou fazer análise. Tá? Eu vou tentar encontrar qual
qual que é a complexidade desse algoritmo. A gente já viu que a busca linear é o de n, é linear. E esse daqui? No pior caso, ou seja, não perceba, a gente sempre faz análise de pior caso, hein? Quer dizer, não sempre. A gente pode fazer de caso médio e de caso de melhor caso. Mas a gente sempre tem especial fetiche pelo pior caso. Porque se eu mostro que ele é bom para o pior, ele é bom para qualquer outro. Então, a gente já viu que no pior caso, ele vai fazer quantas comparações? Só que a gente fez isso num caso lá, o nosso vetorzinho de tamanho 4. De tamanho 10, desculpa, foram 4, né? Para 10 foram 4. Olha aqui, por exemplo, olha o comportamento que ele vai ter para um vetor de tamanho 16. Presta atenção. Começa, ó, aqui eu estou olhando é hipotético. Não me interessa que vetor é esse, eu estou olhando para o problema, estou olhando para o algoritmo, como que ele se comporta. Ó, perceba que a cada iteração o vetor é dividido. Olha o que acontece. A princípio eu tenho um vetor de tamanho 16. E aí eu tenho lá a esquerda no 0, direita no 15. Eu calculo o meio, e aí ou vai para a esquerda ou vai para a direita. A gente acabou de ver isso aí lá. Tá? Aqui eu vou imaginar que ele vai sempre que o direita vai sempre mudar de lugar. Tá? Porque eu só quero ver qual é o comportamento que esse algoritmo tem. Então, a princípio, o meu tamanho do meu espaço de busca, o que seria tamanho do espaço de busca? O problema que eu tenho que resolver, de cara, tem tamanho 16. E eu não fiz nenhuma comparação ainda, eu não me esforcei nada. O que vai acontecer aqui? Ele vai verificar o 7, ele vai verificar a posição 7, vai ver que não é o que eu quero, e vai mudar o direita de lugar. Ó. Pum, veio para cá. Nesse momento aqui, o que aconteceu? Eu gastei, eu me esforcei uma comparação para o meu problema cair de 16 para 7. Perceba, eu paguei uma comparação, foi o esforço que eu fiz, uma comparação, para o problema sair de 16 para 7. Certo? E aí a vida continua. Eu calculei o meio, fiz a comparação, e aí eu, de novo, vou pagar uma comparação para o meu problema cair de 7 para 3. Não é isso que o algoritmo faz? De novo, calculo o meio, vou fazer uma comparação, então pago mais uma comparação para quê? Para o meu problema cair de 3 para 1. Agora, eu só tenho esse cara aqui para checar. Ó. E aí eu calculo o meio, verifico, vejo que não é, paguei uma comparação e meu problema caiu para 0, então não tenho mais onde buscar. Entenderam isso que eu fiz? Quer dizer, não tem como vocês não entenderem que a gente já fez isso 3 vezes. A gente fez para o primeiro exemplo que encontrou, fizemos para o segundo exemplo que foi não encontrar. A gente implementou isso, embora tomando um runtime error na cara, mas a gente vai resolver isso em algum momento. E agora eu estou olhando aqui, sem olhar direito para os números, não me interessa o que eu estou buscando, eu só estou vendo o comportamento desse algoritmo. E aí, justamente isso aqui que eu tenho que verificar. Ó, isso daqui é o que está acontecendo. O tamanho do meu problema era 16, paguei uma comparação, caiu para 7. Depois, estava 7, mais uma comparação, isso aqui é um acumulado, tá, pessoal? Mais uma comparação, caiu para 3. Mais uma comparação, caiu para 1. Mais uma comparação, zerou. Tá aí, 4 comparações resolveu o problema. Olhando para isso aqui, começa a pensar o que está acontecendo. Normalmente, para facilitar um pouco a nossa vida, em algoritmos que tem esse comportamento aqui, ó, esse comportamento aqui, ó, de eu estar sempre dividindo por 2, a gente costuma usar isso na hora da análise, ó. Isso daqui eu coloco em potências de 2. Ó. Então eu tenho 2 elevado a 4, 2 elevado a 3 menos 1, 2 elevado a 2 menos 1, 2 elevado a 1 menos 1, 2 elevado a 0 menos 1. São os tamanhos do vetor. Certo? Legal. E aí perceba que o que acontece, ó. A cada iteração, eu vou dividindo o vetor pela metade. Então ele tinha tamanho 2 elevado a 4. Fui lá e dividi na metade, veio para 2 elevado a 3. Dividi na metade, 2 elevado a 2. Dividi na metade, 2 elevado a 1. E aí aqui termina ele, né?
Então, na verdade, o que eu estou fazendo a cada iteração aqui? Ó? Eu vou lá e, a princípio, eu tenho o vetor de tamanho 16. Quebro ele no meio. Depois, o que sobrou, que é isso daqui, ó, do 0 até o 6, quebro no meio. Depois, o que sobrou, que é do 0 ao 2, quebro no meio. Então, na verdade, eu vou dividir no vetor em 2 até a hora que zera. Então, no pior caso, o que vai acontecer? No pior caso, eu vou dividir o vetor no meio até zerar. Aí a pergunta é, na verdade, o que esse algoritmo faz, no pior caso, é ver quantas vezes eu consigo dividir o vetor na metade. Vocês conhecem alguma função que me retorne esse valor? Se eu der um número para vocês, por exemplo, 16, quantas vezes eu consigo dividir 16 por 2? 16 dividido por 2, 8. Dividido por 2, 4. Dividido por 2, 2. Dividido por 2, 1. Acabou. Que função é essa? Vocês imaginam que função é essa? E a cada vez que eu estou dividindo por 2, eu estou pagando uma comparação. O esforço que eu faço é uma comparação. Ninguém consegue imaginar? Resto? Não. Se eu te falo 16, 2, vai dar 0, né? Não, ele não te ajuda. 16, 2 tem que dar 4 e não 0. Que função é essa? Log, isso mesmo. É o log. O log me fala exatamente isso. 16. Log de 16 na base 2, que é onde o que eu estou dividindo, dá 4. Tá? É exatamente a conclusão. Ó, no pior caso, então, eu preciso de log 2 de n comparações para eu conseguir chegar à conclusão que o elemento não está no vetor, que é o pior caso. Tá? Portanto, a busca binária é um algoritmo logarítmico. Ou log 2 de n. Certo? Só para vocês terem ideia, olha aqui, ó, olha qual que é o comportamento de um algoritmo desse. Conforme eu aumento o tamanho do algoritmo, o tamanho do vetor, olha como aumenta o número de comparações. Olha a comparação em vermelho, o linear, a busca linear, e em comparação com o azulzinho, que é a busca binária. Aqui o tamanho do vetor e aqui o número de comparações que está sendo necessário. Olha esses dois algoritmos como se comportam. Pegaram a ideia da diferença entre um algoritmo linear e um algoritmo logarítmico? Ou seja, ele é muito mais eficiente. Por isso que, no pior caso, para um vetor de tamanho 10, nenhum deles 10 comparações, no outro 4. No pior caso. Isso aqui a gente está analisando só o pior caso. Né? Beleza? Legal. Vamos para o... Deixa eu voltar aqui para usar na próxima aula. E vamos, então, o nosso próximo tema, que é esse daqui, ordenação. Aí sim, quando esse aqui finalizar, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer o gerador de testes para encontrar o erro lá que deu runtime error no nosso algoritmo. Ok, então vamos lá. O problema da busca binária, vocês viram que é muito bom. Vou acabar voltando aqui. Vocês viram que é um algoritmo muito bom. Olha isso. Me fala aí, qual que vocês vão querer usar? Na hora de fazer uma busca, de fazer uma pesquisa, de fazer qualquer coisa que seja. Eu vou preferir a busca linear. Ou, desculpa, eu vou preferir a busca binária.
Ele é muito mais eficiente. Olha isso aqui, para um vetor de tamanho 200. Olha a diferença desse cara. Está aqui próximo a talvez 10 comparações, enquanto esse aqui está na ordem de 200 comparações, para tamanho 200. Tá? O log 2 de 200 é exatamente o que vai dar aqui. Certo? Só que, uma coisa que eu já comentei com vocês, já comentei várias vezes durante o curso, e eu vou continuar falando. E esse aqui é um exemplo cabal disso. Não existe almoço grátis. Tá? Para eu ter esse ganho aqui, olha a diferença entre esses caras. Alguém está pagando isso daqui. Quem é que está pagando isso aqui? Não é possível que o universo vai me dar um ganho desse daqui sem eu pagar nada em troca. Eu estou pagando algo em troca. Qual que é o requisito para eu usar a busca binária? É a coleção estar ordenada. E a coleção estar ordenada, ele já parte desse suposto. Ó, eu tenho o vetor tem que estar ordenado para eu conseguir ter esse ganho aqui. Ok, então vamos ordenar esse vetor. E quanto custa isso? Aí é onde que você vai ver se vale a pena ou não eu usar ou usar um ou usar outro. Então, não tem almoço grátis. Eu sou obrigado a ordenar. Para que eu ordeno as coisas? Exatamente para aquilo que vocês acabaram de ver. Por que eu tenho que ordenar? Para eu conseguir fazer uma busca mais rápida. Por que a biblioteca tem que estar com os livros organizados? Para eu conseguir buscar um livro de forma eficiente. Por que você organiza o seu computador, o seu quarto, a sua gaveta, o seu armário? Para quê? Para o momento que for necessário você fazer uma busca ali, você conseguir fazer isso de forma eficiente. Se tiver tudo uma bagunça, você não vai conseguir. Você pode até encontrar, mas vai ter um esforço maior. É exatamente o que acontece com a busca linear e a busca binária. A busca binária espera que alguém tenha organizado antes os dados para ela abrir mão daquela propriedade para ele conseguir fazer a busca de forma eficiente. Então, ordenar elementos, ordenar coleções, é algo muito importante em computação, porque o tempo todo a gente está fazendo buscas. E as buscas têm que ser eficientes. Para a busca ser eficiente, algo tem que ser feito antes, que é justamente a organização dos dados. E ordenação é uma delas. Tá? Formalmente, o problema da ordenação é enunciado como: suponha uma coleção V de N elementos. De novo, esses elementos estão lá indexados de V0 até Vn-1. Deseja-se que V tenha a seguinte propriedade. Que propriedade é essa? Vj é menor ou igual a Vj mais 1 para todo J entre 0 e N-2, né? Perceba que não tem igual aqui, porque eu estou comparando J com J mais 1. Tá? Então, se aqui fica N-1, aqui vai dar uma coisa inválida, que não é N-1, vai ser exatamente N. Por isso que é N-1 aqui, ó. Certo? Para todo VJ de V. Então, o que ele está fazendo? Para todo elemento de V, eu tenho que verificar se o elemento que veio antes tem que ser menor ou igual ao elemento que vem depois. Então, sempre que eu estiver comparando 2 a 2, certo? O que vem antes tem que ser menor ou igual ao que vem depois. Certo? Informalmente, dado um vetor V de tamanho n, garantir que após um procedimento, os elementos de V, ou seja, o V0, V1 até Vn-1, estejam ordenados de forma crescente. Existe um problema análogo, que é todo elemento que eu pego parzinho 2 a 2, o que vem antes tem que ser maior ou igual ao que vem depois. E aí eu tenho, no caso, o vetor em ordem decrescente. Tá? Também é uma ordenação, que você pode tirar a mão aí para abrir mão para fazer buscas eficientes. Ok? Então vamos lá. Problema da ordenação. Quando se apresenta o problema da ordenação, se você não estudar algoritmo nenhum, a tendência, no caso de um vetor que não armazena valores numéricos, aí você tem que determinar que tipo de ordenação você vai querer, Juliana. Se for, por exemplo, um vetor de string, você pode usar a ordem alfabética, que a gente já viu que a ordem alfabética acaba entrando na tabela Unicode
as letras são números, então vai dar no mesmo. Também vai ser a mesma coisa ali, é a mesma ideia. Tirando isso, não tem outro tipo, né? Ok. Símbolos tem. Tudo, Albano. Tudo tá na tabela ASCII tem um número, tá? Símbolo, até caracteres que não são impressos. Também tem, por exemplo, Enter. O Enter tem um código. O Enter é o 13, tá? O Backspace, o Escape aqui, eu não lembro qual que é. Qual que é o Escape? Eu não lembro. É 40 e alguma coisa? O Backspace também. O Backspace não lembro. Eu só lembro do Enter, que é 13, tá? Mas até caracteres que não são caracteres imprimíveis têm seu código, tá? Ok. Voltando ao raciocínio. Se apresentar o problema da ordenação para vocês, ou seja, dado um vetor ordena aí para mim, sem você nunca ter visto e nem vai pesquisar nada de ordenação. Você vai fazer na força bruta mesmo, só usando o seu pensamento para isso. Normalmente o método que vocês implementam é esse método que a gente vai ver aqui, o método bolha. Tá? Acho que aqui não funciona, só se eu... Deixa eu nunca tentei colocar a tela inteira aqui para vocês para ver o que acontece. Deixa eu ver. Se vocês continuam vendo. Vocês continuam enxergando. Alguém vai ter que falar para mim. Vocês continuam enxergando aí, ó? Estamos sim. Legal. Então vamos lá. Ó. Método bolha, como é que ele funciona? Ele funciona exatamente como as bolhas funcionam no meio fluídico. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui o fundo aqui de um lago, oceano, mar, enfim, não interessa o que seja. Certo? Meio fluido e aqui a superfície. Certo? Se formam-se bolhas no fundo, o que acontece? Essas bolhas elas vão caminhar no sentido da superfície, até elas alcançarem a superfície. Só que ela não caminha para a superfície dessa forma aqui. Olha só, pessoal, isso é outra coisa legal também, eu vou comentar com vocês assim que eu apresentar isso aqui. Ó, as bolhas elas não chegam dessa forma na superfície. Elas chegam dessa forma aqui, ó. Isso observando a natureza. Ó. Ou seja, perceba que as bolhas elas alcançam a superfície do fluido, elas alcançam a superfície do fluido chegando de forma ordenada. Ó. Então o algoritmo de ordenação bolha, ele simula exatamente isso. Tá? É o que está dizendo aqui, ó. O método bolha, vamos voltar agora. O método bolha de ordenação usa justamente o conceito de bolhas no meio fluídico. Tá? E aí depois a gente vê o mecanismo aqui. O que eu queria chamar a atenção para de vocês agora? Muita coisa em computação, a gente chega à conclusão de como resolve fazendo isso aqui, olhando para a natureza, porque a natureza já resolve. Então tem muita coisa que a natureza resolve e que a gente fica se matando para tentar resolver de uma forma eficiente. E a natureza já está aí desde que o mundo é mundo, desde que o universo existe. A natureza já está trabalhando ali e ela já faz isso de forma eficiente, basta você observar. Tá? Então, para quem for seguir computação aí e ver outras disciplinas, por exemplo, inteligência artificial, ai caramba, tem uma outra, otimização, tá? Otimização combinatória, que mais? Enfim, tem uma série de disciplinas que vocês vão estudar algoritmos que tem como base a natureza, tá? Observou-se a natureza e aí a gente tenta simular aquele comportamento natural dentro de um algoritmo. Então existem vários algoritmos assim. O algoritmo genético faz isso, tá? No algoritmo genético eu estou tentando chegar numa solução. Normalmente vocês veem isso em combinatória. Eu estou tentando chegar numa solução de uma função. Tem lá várias variáveis.
Se eu ficar testando uma a uma, possibilidade por possibilidade, vai dar uma explosão combinatória. Eu vou precisar de séculos e séculos e séculos para a máquina resolver. Isso se for a máquina dos Jedi, que seja. Tá? O que eu faço? Olho para a natureza. A natureza já faz isso. A natureza seleciona sempre a melhor solução. Ela sempre leva para a próxima geração o quê? A melhor solução da geração anterior. Tá? Isso que eu estou falando agora é o algoritmo genético, tá? Que foi baseado no quê? Baseado justamente na teoria da evolução. Tá? Por quê? Assim, o indivíduo mais forte da geração, o indivíduo mais forte da geração anterior é que vai conseguir propagar os genes dele para a próxima geração. Então, só os mais fortes. Então, se dois indivíduos fortes se cruzam, eles geram um indivíduo mais forte para a próxima geração. É o que se espera. É o que se espera. Tá? Só que isso gera um problema também. Tá? Que às vezes você vai cruzando só indivíduos fortes da geração anterior, levando para a próxima geração, você acaba encontrando o melhor ali, você chega na solução. Só que, por um acaso mesmo, randômico, aleatório, a solução mais forte mesmo estava do outro lado, que você não estava olhando, porque você fixou só nesse lado de cá, só de um lado. E você evoluiu tudo ali, só que você nunca testou alguma coisa do outro lado. Aí você fala, poxa, e a natureza não pensou nisso? Pensou também. O que a natureza faz? Para vocês aí que fizeram biologia há pouco tempo aí. Variabilidade genética. Que tem outro nome. Que está sendo muito falado ultimamente, inclusive. Seleção? Não. Mutação. Às vezes dois indivíduos se cruzam e aí ele forma um novo indivíduo, que é o que vai para a próxima geração. Só que a natureza, por algum motivo, troca algum gene. É um erro mesmo. É um erro que é colocado ali. É um fator aleatório. Pum, dá um erro em algum gene ali, troca. Um DNAzinho ali era para ser T, passou a ser G. Trocou. A natureza, ela trabalha, ela não está muito preocupada com desperdício. Então, assim, por exemplo, pode ser que esse novo indivíduo que gerou, acabou, essa troca genética que aconteceu ali, essa mutação, pode acabar gerando um indivíduo mais fraco na próxima geração. Só que também pode gerar um mais forte ainda. É o que acontece com o vírus aí. Ele está replicando o tempo todo. Ele está o tempo todo ali se replicando. Por quê? Porque a gente está dando a possibilidade dele ficar se replicando. Ele ficar se replicando, ele tirando cópia dele mesmo. Tirando cópia do próprio DNA dele. A natureza, o que ela vai fazendo? Ela vai colocando mutações. Então, pegou lá um determinado... Está lá o DNA do vírus. Ele foi lá e pum... Onde era G, trocou para T. Só porque fez aquilo, pode acontecer do indivíduo que gerou ali para a próxima geração, ele ser muito mais forte. O que significa ser muito mais forte? Transmitir com mais facilidade, se prender a uma célula com mais facilidade. O que mais que pode acontecer? Eventualmente escapar do sistema imune, porque agora ele tem um gene diferente. Eventualmente até, que ninguém falou nisso ainda, mas pode acontecer. Trocou o gene, ele consegue, por exemplo, fazer uma passagem entre espécies, só porque trocou aquele gene. É o que muitas vezes acontece de gripe suína, gripe aviária, entendeu? Porque esse negócio só estava transmitindo ali entre frango. Trocou um maldito gene que esse negócio começou a aprender agora na célula do ser humano. Normalmente até nunca é direto para o ser humano, normalmente tem um intermediário no meio que também é um mamífero. Enfim, percebam, a própria natureza ela vai fazendo isso. A gente faz isso também no algoritmo. Quando eu gero um indivíduo novo, vocês já viram como que eu faço isso? Eu jogo uma moeda para cima, se deu cara, eu vou lá e troco tal gene. Eventualmente, isso é justamente para eu não cair numa coisa chamada máximo local. Eu ficar só de um lado da função,
e me esquecendo de um outro lado que eu não testei ainda. Eventualmente, uma solução daqui, eu mudo um gene e ele vai lá para o outro lado. Quando ele chega lá do outro lado, ele encontra um indivíduo muito mais forte do que aqueles que eu estava vendo aqui. Pessoal, parece coisa maligna. Dá certo. Dá certo. Se ele não chega exatamente na solução ótima, ele chega muito próximo. Tá? E eu só estou falando do genético. Tem algoritmo genético, tem algoritmo de colônia de formiga, tem algoritmo de colônia de abelha, tem algoritmo de colônia de vagalumes, que tem a ver com o brilho do vagalume. Enfim, é coisa do outro mundo, cara. É muito da hora. Tem o algoritmo da tempera simulada, que é o jeito que a gente tem, que é o jeito que na natureza usa para temperar o vidro. É a mesma ideia também. Aquecer bem rápido e depois diminuir bem rápido, vai formar moléculas mais fortes, enfim. Não percam. Combinatória, inteligência artificial vê bem amplo, tá? É muito divertido, mas tem que manjar muito de algoritmo. Então, aprendam bem algoritmo para vocês irem lá. Legal. O Gabriel tinha escrito mutação aí. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é olhar para a natureza e ver que a natureza já resolveu o problema da ordenação quando usou as bolhas. Então, eu vou replicar isso aqui. Tá? Qual é o mecanismo? Agora, do algoritmo. Como é que eu olhei para a natureza e simulei isso no meu algoritmo? Eu vou comparar os elementos do vetor 2 a 2. Então, se eu vou pegar o 1 e o 0 e o 1, depois o 1 e o 2, o 2 e o 3, o 3 e o 4 e o 5, e vai assim até n. Na verdade, até n-1, para tomar cuidado, porque eu comparo n-2 com n-1 e acabou. Não vai comparar o n-1 com n se você quebra a cara. Tá? Como é que eu vou comparando eles fazendo o quê? Troca de posição quando o i for maior que o i mais 1. Tá? E aí, o que você faz? É só isso. Só isso daqui, ó. Depois, repete a mesma coisa para n-1. Ou seja, despreza o último elemento. Depois, repete a mesma coisa para n-2. Ou seja, despreza os dois últimos. E vai fazendo isso até que só reste um elemento. Um elemento, por sua vez, já está ordenado. Ok. Vamos ver qual que é a ideia. Está aqui o vetor que eu desejo ordenar. Certo? Olha como é que eu vou fazer. Essa setinha aí, vermelha, é o meu i. Certo? E essa setinha azul é o meu i mais 1. Não significa que é outra, não é outra variável, não. É a própria variável mais 1. Tá? Então, i mais 1. O que ele vai fazer? Compara os dois. Ó. I é maior que o i mais 1? Olha lá, é o que eu estou verificando. I é maior que i mais 1? Não. Então, segue a vida. Incrementa o i. Olha lá, vai para o próximo. Incrementa o i. I é maior que i mais 1? Não. Então, segue a vida. I é maior que i mais 1? Verdade. Nesse caso, o que eu faço? Troca o i com i mais 1. Lá, troque i com i mais 1. Trocou. Vá para o próximo, incrementa o i. Aí o que vai acontecer? Eu vou comparar o i com i mais 1. Não pode, por quê? Não tem i mais 1. Então, nesse caso aqui, é onde eu vou parar. Eu paro. Olha lá. Beleza, eu paro. O que aconteceu aqui? O vetor não está ordenado ainda, mas o maior elemento de V, que é um vetor de n posições, está na posição n-1, ou seja, na posição 3 do vetor. Então, depois dessa primeira passagem que eu dei, o que aconteceu? A maior bolha chegou na superfície. Entenderam? O que eu vou fazer agora? Vou repetir a mesma coisa que eu fiz para n-1 elementos, ou seja, eu vou desprezar o 9, porque o 9 já chegou na superfície. Pronto. Vou repetir a mesma coisa. Ó. I e I mais 1. I é maior que I mais 1? Não. Então vai para o próximo. I é maior que I mais 1? Sim. Então, troca. Trocou. E incrementa o I. Opa! I é maior que I mais 1? Embora exista o I mais 1, só que eu desprezei ele. Então, ele não conta mais. Então, aqui terminou. O que foi garantido? Na minha segunda passagem, a segunda maior bolha chegou na superfície. Acabou. O que eu faço agora?
Repito o procedimento para n-2. Desprezei a posição 2. Vamos lá. I mais 1. I é maior que I mais 1? Sim. Então troca. E vai para o próximo. Opa! Ó, o I mais 1 chegou num cara que eu estou desprezando. Então é porque já terminou. O que aconteceu na terceira passada? O terceiro maior elemento chegou na superfície. O que eu faço agora? Repete o procedimento para o que sobrou, para n-3. Só que n-3 é o cara sozinho. Um cara sozinho já está ordenado. Então terminou aqui a ordenação. No momento que eu desprezo o penúltimo, o último que sobrou, automaticamente já está ordenado. Acabou. Esse aí que é o algoritmo da bolha. Ok? Pessoal, na aula que vem, eu vou iniciar justamente aqui, tá? Que agora vem o quê? A implementação disso. Então, eu vou implementar junto com vocês. Para quem ficou em dúvida aí, está meio nebuloso, aproveita aí essas horas até a aula de amanhã. Para quê? Para você entender bem esse processo aqui que eu fiz, essa simulação do algoritmo. Tá? Porque muitas coisinhas do que a gente fez aqui, despreza esse, despreza o último elemento, agora despreza os 2 últimos, agora despreza os 3 últimos. Isso tem que estar bem claro na cabeça de vocês. Por quê? Porque isso vai aparecer lá no código. Como é que eu vou estar desprezando? Tá? Então isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, na aula que vem, a aula de amanhã, a gente inicia justamente aqui, onde a gente vai implementar o Bubble. Depois da implementação dele, a gente vai testar. Depois de testar, a gente vai mostrar a eficiência dele, certo? E depois que a gente testar a eficiência dele, a gente monta o nosso gerador de teste, ordenando, para a gente testar e encontrar que erro que está acontecendo lá naquele busca binária. Tá? Embora eu esteja suspeitando que o erro não é no código, eu estou achando que o erro é no pacote. Eu vou até modificar esse pacote e eu estou desconfiado que aquele... Acho que vocês já viram eu montar pacote aqui, tem que trocar uma pastinha RAM, né? Pode ser que eu não tenha trocado essa pastinha. Mas, de qualquer forma, a gente vai fazer o gerador. Ok? Alguma pergunta? Legal. Então, aproveitem aí, fiquem à vontade com a ideia do Bubble, que amanhã a gente começa justamente na implementação dele. Essa semana tem atividade. Sim, quinta-feira já vai ter atividade. Eu vou ver se eu aproveito amanhã para já até montar e já deixar tudo montado. Combinado então, pessoal? Boa noite, professor. Até Boa amanhã. noite. Valeu, Renato. Então, até amanhã, pessoal. A gente se encontra aí. Deixa eu já finalizar aqui.